Estimados irmãos e irmãs, bom dia! Vamos a mais um evangelho nesta 18ª semana do tempo comum, celebrando hoje Senhor Santo Afonso Maria de Ligório. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então, pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, esses dias nós estivemos participando de um retiro e dentre muitas coisas que o Senhor Bispo falou para nós, uma coisa me chamou a atenção e eu gostei muito. Ele dizia assim: tem coisas que a gente fica querendo interpretar, tem coisas na vida de Jesus, nos evangelhos, que a gente fica tentando tornar símbolo, fazer disso uma simbologia, mas não é. Jesus fez o milagre mesmo. Jesus curou os doentes. Jesus ressuscitou Lázaro. Jesus transformou água em vinho. E hoje Jesus multiplicou os pães. É fato, é realidade, é verdade. E isso a gente precisa acreditar. Meus irmãos, minhas irmãs, essa é uma beleza que às vezes a gente vai caindo, correndo risco de cair no esquecimento, ou talvez de sempre dizer e transformar isso numa simbologia. Não é. É a pura verdade. Aconteceu e nós temos testemunhas disso. Por isso que os discípulos escreveram no Santo Evangelho, por isso que os evangelistas narraram para nós nos Santos Evangelhos e há mais de 2000 anos vai passando de geração em geração. Meus irmãos, minhas irmãs, é interessante também pensarmos que Jesus não se deixou abater pela morte de João Batista. Realmente ele ficou triste, realmente ele ficou pensativo, mas a missão continua, a vida continua. Às vezes, nós que temos fé, nós que somos de igreja, de caminhada, de pastorais e movimentos, nos deixamos abater quando um ente querido nosso morre. Parece que tudo aquilo que a gente anunciou, tudo aquilo que a gente pregou, tudo aquilo que a gente vivenciou, não fez sentido quando a realidade vem até nós. A gente desanima, demora um tempão para poder voltar a ser como era antes, talvez. A gente sente muito, a gente sofre a morte daquela pessoa. Eu vou dizer para vocês com muita caridade, eu perdi o meu pai
E eu sinto a saudade dele tão grande, mas tão grande, que invade meu coração. Mas eu não sinto dor, pesar, porque eu sei que o meu pai, ele era de Deus. E Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Agradeço a Deus todos os dias por poder ter conhecido um homem tão bom, tão fantástico, um homem tão simples, mas ao mesmo tempo tão sábio, que me ensinou tantas coisas. E aí eu continuo minha vida, meus trabalhos. Já fazem 6 anos que tudo isso aconteceu. E a cada dia eu agradeço a Deus como se fosse hoje, o dia em que nós sepultamos o meu velho pai. O que eu quero dizer isso para vocês? Quero dizer que a gente precisa reagir, precisa dar a volta por cima, precisamos continuar a nossa caminhada. Se a gente não continua, tudo para e não pode, as coisas não podem atrofiar. Depois, Jesus encontra uma multidão como ovelhas sem pastor. Uma multidão que precisava da compaixão dele. Meus irmãos, minhas irmãs, uma multidão faminta. Faminta de pão, faminta da palavra de Deus, faminta de justiça, faminta de carinho, de atenção. E tudo isso nós que estamos na pastoral, nós que somos da Legião de Maria, do apostolado da oração, do encontro de casais, nós que estamos à frente de batalha, por assim dizer, podemos e devemos oferecer aos nossos irmãos. Por isso que nós somos chamados por Deus, por isso que nós somos chamados por Cristo. Jesus disse, dai-lhes vós mesmos de comer. Ou seja, vocês também são responsáveis. Então, meus irmãos, você que está aí na sua pastoral desanimando, você que está aí na sua pastoral querendo entregar os pontos, achando que já fez muito, dai-lhes vós mesmos de comer. A responsabilidade é sua, o compromisso também é seu. Meus irmãos, minhas irmãs, Jesus está pronto a nos ajudar, mas a iniciativa, também tem que partir de nós. Os discípulos chegaram, olha, nós só temos aqui 5 pães e 2 peixes. E a partir dessa doação dos discípulos, Jesus fez o milagre acontecer. Você que está aí na sua Legião de Maria, no seu apostolado, no seu encontro de casais, você que está aí no seu grupo de oração, nos vicentinos, o que você tem a oferecer para que Jesus possa fazer o milagre acontecer? O que você tem a oferecer para que Jesus possa alimentar esse povo sedento, esse povo faminto? Meus irmãos, minhas irmãs, eu acredito, olha, hoje é o primeiro dia de um novo mês, o mês 8, ou seja, nós já passamos da metade do ano. Então eu acredito que está na hora de nós reagirmos. Esses dias eu conversava com uma pessoa, por WhatsApp, Por WhatsApp. Então, a pessoa me falava assim, olha, nós já fechamos não sei quantos grupos da nossa pastoral, do nosso movimento, nós estamos, não sei o quê. E eu disse assim, meu Deus, o que está acontecendo? Nós não podemos justificar tudo isso na pandemia. A pandemia também não fez tantos estragos a ponto de nós perdermos tudo, a ponto de acabar tudo assim, não. É verdade, nós tivemos mais de 600 mortos, mas não foi tudo no mesmo lugar, não. Não é possível? Não foi tudo na mesma cidade, na mesma arquidiocese, no mesmo... Ué, tá doido? Ave Maria. Então nós precisamos reagir. Precisamos dar a volta por cima. Ah, mas eu sinto tanto medo. Quem não tá com medo? Quem não tem medo? Olha, eu vou dizer para vocês, quando as primeiras comunidades, eles eram levados ao martírio, eles também tinham medo. Os discípulos, antes de Pentecostes, estavam presos por medo. E todos eles, depois do Espírito Santo, ficaram alegres por poder dar a vida por Cristo. Não estou dizendo que nenhum de vocês tem que morrer, que enfrentar as doenças, essa coisa toda, por amor a Cristo. Não, literalmente não. Mas se a gente ficar com medo, nós não somos dignos. Nós não somos dignos de assumir a missão que nós recebemos. Meus irmãos, minhas irmãs, nós somos todos batizados. A grande maioria já é crismado.
Então nós temos a graça do Espírito Santo conosco. Precisamos reagir, precisamos alimentar esse povo, porque senão a gente vai deixando um sair, outro esfriar, outro desanimar. E assim sendo, nós vamos cada vez mais esmorecendo. Alguém pode dizer, mas eu estou esforçando, eu estou dando o melhor de mim. Sim, mas nós temos que fazer de um jeito diferente. Nós temos que fazer de um jeito novo. Nós temos que fazer de um jeito no qual todas as pessoas sejam robustecidas, reanimadas no seu querer. Nós não podemos desanimar. Enquanto vida nós temos, ontem ainda, no encontro do apostolado da oração que nós realizamos aqui nas nossas paróquias, na paróquia do Padre João Paulo e a minha aqui, então eu falava para o pessoal assim, olha, nós sobrevivemos à pandemia com um propósito. Deus tem um propósito para cada um de nós, de fazer a coisa continuar, de fazer a vida continuar. Não que os nossos irmãos não iriam fazer, mas se nós tivermos essa oportunidade, então agora a missão é nossa. Dai-lhes vós mesmos de comer. Chega! Basta de frescura, basta de medo, chega de intolerância, chega de sermos frescos diante de uma missão tão sublime, mas ao mesmo tempo tão árdua e que necessita de homens e mulheres valentes, homens e mulheres capazes de enfrentar tudo e todos pela causa do Evangelho de Cristo. Quem doa a sua vida por mim, a encontrará. Meus irmãos, minhas irmãs, coragem, força. Jesus alimentou aquela multidão e conta conosco para alimentar outra multidão que está aí na sua comunidade, na sua paróquia, que está aí na sua pastoral, no seu movimento. Não precisa você ficar esperando o seu padre falar para você, não precisa você ficar esperando o seu bispo falar para você. Assuma a sua responsabilidade de batizado, assuma o seu compromisso na pastoral a qual você faz parte e faça aquilo que deve ser feito, em comunhão com a comunidade, com a igreja a qual você participa, em comunhão com o seu pároco, mas demonstre alguma coisa. Saia dessa dormência. Não vamos justificar tudo numa pandemia que, com certeza, tem sua parcela de culpa, mas não é tudo também não. Não é tudo culpa de uma pandemia, não. Essa tibieza, essa aridez, essa secura também estava oculto no nosso coração e a gente só precisava de uma desculpa para poder dizê-la, para poder demonstrar a nossa desistência daquilo que Jesus quer de nós. Jesus disse em outro momento, quem tiver vergonha de mim diante dos homens, eu terei vergonha dele diante de Deus. Ave Maria, Deus que me defenda, Maria. Então, vamos todos nós trabalhar, vamos todos nós fazer a nossa parte, vamos todos nós nos esforçar para poder fazer acontecer a evangelização. Com muita caridade, com muita caridade mesmo, eu gostaria de conclamar a todos para nesse mês que está iniciando hoje, um mês todo ele dedicado às vocações, um mês vocacional, para que cada um de vocês se sinta chamado por Deus, se sinta acolhido para uma nova missão, a missão de reconstruir a igreja, a missão de fazer a igreja dar passos largos. Termino lembrando uma imagem muito marcante que aconteceu comigo nesse final de semana, propriamente sábado à noite, quando o Santo Padre, o Papa Francisco, despedindo do Canadá, ele, na sua cadeira de roda, falava, o pessoal perguntando de renúncia e tudo. Ele pode até ser que aconteça uma renúncia, mas não é agora não. Por quê? Porque ele é consciente da missão dele. Ele sabe que ele ainda tem muito por fazer. E nós também. Se você reclama que está já de idade avançada, se você reclama que está doente, se você reclama que não tem condições, olhe para o Santo Padre, o Papa. Olhe para ele e perceba que ele é homem como qualquer um de nós. E ele está dando o melhor de si. Ele está gastando suas últimas energias para que o Evangelho não pare,
para que o Evangelho não desanime, para que o Evangelho não caia em terreno pedregoso ou árido, enquanto ele é o Santo Padre, é o Pontífice, é o Papa. Então, pode até ser que a evangelização venha a estacionar, venha a parar, pode até ser que o povo venha a desanimar, que ninguém queira assumir mais nada, mas que não seja, ou melhor, que eu não esteja vivo para ver essa miséria, essa desgraça acontecer. Então, no nosso tempo, esse é o nosso tempo. Vamos, coragem, força, perseverança. Repito, pode até ser que a evangelização pare, deixe de existir, mas que não seja em nosso tempo, porque nós vamos fazer o que é e o que precisa ser feito, o que deve ser feito. Tenham todos um bom dia, uma ótima semana, fiquem com Deus e com as graças de Nossa Senhora.